Sou Gedeon Rodrigues, médico, pediatra, e vamos iniciar hoje uma série sobre autismo. Essa série vai ser dividida em várias aulas. A gente vai procurar apresentá-la sempre nas quartas-feiras. Hoje vamos começar a falar sobre a parte de introdução, sobre história, para a gente entender um pouco mais sobre o assunto do autismo. Falando um pouco sobre a história. Hans Haspinger, ele em 1938 fez a primeira descrição de crianças com um quadro de autismo, usando o termo autismo e os sinais clínicos. Nessa época, acreditava-se que se tratava de um transtorno mais raro. Ao longo do tempo foi visto que era um tanto mais frequente do que o imaginado. Na década de 80, era diagnosticado uma criança a cada 2.500 crianças, segundo os dados da época. Desde a década de 80, tem tido esse aumento expressivo dos casos diagnosticados de autismo, porque houve uma melhora no diagnóstico. E isso é reforçado por dados em outros países. Por exemplo, a incidência de autismo na China é baixo se comparado com os dados dos Estados Unidos, que mostram que atualmente esses dados foram divulgados pelo CDC em 2018, referente ao ano de 2014 e ao ano de 2016. Uma criança a cada 59 crianças no território estadunidense tem autismo. Número esse que em 2004 era 1 a cada 166. Quase 3 vezes mais atualmente, num lapso de 14 anos. Então, como a gente define o autismo? Uma unidade de 2 alterações em setores bem específicos, que aí entra todas aquelas características do autismo que a gente vai discutir em aulas futuras. Mas basicamente, o autismo tem uma deficiência na interação social, e na comunicação. Como seria isso? A criança tem uma dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Às vezes a criança pode chegar a falar, mas ela tem o que a gente chama, por exemplo, ecolalia. Fica repetindo frases sem sentido em momentos inapropriados, o que faz que a relação social dela seja prejudicada. E a comunicação não verbal seria: ela não expressa alterações faciais no sentido, por exemplo, eu estou feliz, então vou fazer um sorriso. Ou eu estou triste. A face da criança autista não muda muito, não tem essa variância. Então tem esse déficit de interação social e dessa comunicação. Essa comunicação prejudica a interação social. E o repertório restrito de interesses. Por exemplo, a criança aqui da foto gosta de brincar com Lego azul e amarelo. Só vai gostar de brincar com Lego azul e amarelo. O Lego vermelho, a criança não vai querer brincar, porque o repertório é restrito, o interesse é muito fixo em uma coisa. A criança se sente muito desconfortável em experimentar novos brinquedos, novos locais, novas situações.
Ele quer que a sua rotina não se modifique. Então, as duas bases para a definição do autismo é o déficit de interação social e comunicação e o repertório restrito. Vamos falar um pouquinho das causas. Multicausal, multifatorial. Como uma causa multifatorial, a gente vai ver várias coisas que podem fazer a pessoa ter autismo. Entre elas, o que a gente observa é que existem fatores genéticos. O nosso gene, que fica lá no nosso cromossomo, ele tem as informações de como somos, né? A nossa altura, a cor do cabelo, quantos dentes a gente vai ter, como eles serão. Ou seja, não só isso, não só partes físicas, mas como todas as células vão se relacionar uma com a outra, o que material vão trocar, né? Aonde essas células vão ficar, toda a programação está no gene. A gente viu ao longo dos anos, principalmente das últimas 2 décadas, que tem vários genes associados ao autismo. Atualmente a gente tem mais de 100. Isso reforça a causa multifatorial, né? Ou seja, são vários genes que têm essa correlação. A gente viu que em irmãos é mais frequente. Ocorre entre 15 a 20%. Em irmãos gêmeos idênticos, os que vêm da mesma placenta, tem uma correlação, ou seja, autismo nos dois em até 90%. A gente viu ao longo do tempo, e a gente atribui hoje em dia, que 50% do autismo é por fatores genéticos e os outros 50% seriam dados por fatores ambientais. Então, o fator genético é uma causa importante de autismo. Cerca de 3% dos pacientes que têm autismo são portadores do síndrome do X frágil. E é muito frequente também pacientes com esclerose tuberosa terem autismo. A gente vê que os autistas, no geral, têm em torno de 10% dos autistas têm alguma síndrome genética. Então é importante o autista ser avaliado, né? Se tem alguma alteração em face, alguma lesão mais clara ou mais escura na pele, que possa sugerir, por exemplo, alguma síndrome. Fatores ambientais. Dentro dos fatores ambientais, o que tem relevância como causador, apesar de muito discutido, a gente sabe que crianças que vivem em grandes capitais, né, pode ser que seja por conta da poluição, tem 3 vezes mais chance de ter autismo do que crianças que os pais são de cidades pequenas e vivem em cidades pequenas. Causas pré-natal e neonatal. Causas pré-natal seria antes da gestação, né? Ou durante a gestação e logo ali nos primeiros 28 dias de vida. Ou seja, esse período antes da gestação e 28 dias de vida, a gente vê também que é repleto de causas que podem desencadear o autismo. Vamos começar pelos pais. A gente sabe que pais acima dos 40 anos, tanto a mãe como o pai, aumenta a chance de autismo.
A gente observa também que crianças que nascem prematuras, antes das 35 semanas principalmente, crianças que nascem com baixo peso, principalmente abaixo dos 2,5 kg, crianças que ficam amarelinhas, que têm icterícia nos primeiros 28 dias de vida, também tem aumento de risco para autismo. Falando de novo um pouco dos pais, a mãe se faz uso do valproato de sódio, que é um remédio para convulsão. Tem os bebês, né, dessa mãe que está em uso do valproato, tem 7 vezes mais chance de ter autismo do que filhos de mães que não usam valproato. Então, como medida, os neurologistas adultos geralmente evitam recomendar o valproato para mulheres em idade fértil. A gente sabe que durante a gestação, mães que usaram muitos antibióticos, foi visto uma correlação com autismo. Durante o trabalho de parto, né? Se o trabalho de parto foi muito dificultoso, demorou, a criança precisou ir para UTI, ficou um tempo em UTI, teve infecção grave em UTI. Todas essas causas aumentam o risco. A gente não tem a porcentagem ou a probabilidade, mas são fatores que acabam aumentando o risco. Esse foi o primeiro vídeo da série. A gente vai tratar na próxima aula sobre: será que o TEA tem alterações orgânicas? Será que a criança autista tem alguma alteração na cabeça, tem alguma alteração no corpo, algo que justifique esse comportamento, essa alteração de comportamento, esse atraso de fala? Então vamos ver isso. E espero você no próximo vídeo.